Olá, eu sou o Felipe e vamos resolver mais uma questão das notas de análise funcional do professor Jorge Mujica. E a questão de hoje diz o seguinte, questão 5H. Use o teorema da aproximação de Weierstrass para provar que o espaço C0R é separável. Então essa questão é bem parecida com uma questão que a gente já foi resolvida aqui, que é a questão 5G, que lá a gente usava o teorema da aproximação de Weierstrass para provar que o espaço das funções contínuas é separável, né? A gente pode aproximar cada uma dessas funções desse espaço por um polinômio. E aqui a gente vai fazer basicamente isso, só com uns detalhes adicionais. Aqui a gente vai usar uma versão diferente do teorema da aproximação de Weierstrass, que é a versão para espaços localmente compactos. Tá? Eu vou já enunciar esse teorema. Então vamos só fazer algumas considerações aqui. Conjunto R, corpos reais, é separável, pois os racionais, né, que estão em R, é numerável e denso em R. Portanto, por definição aí, R é separável. R também é localmente compacto, né? Pois para cada x aí em R a gente pode achar uma vizinhança compacta para cada ponto x nesse R, né? E R também é de Hausdorff, por ser espaço métrico, né? Espaço métrico, portanto, é um espaço de Hausdorff. Um conjunto A de funções que vão de um espaço x no corpo, K, não se anula em ponto algum, se para todo x pertencente a esse espaço x aí existe uma função f em A, tal que f de x é diferente de zero. E agora a gente vai anunciar essa versão especial do teorema da aproximação de Weierstrass para espaços localmente compactos. Então diz o seguinte, supondo que x seja um conjunto de Hausdorff e localmente compacto, é o caso do R, né? E A um subconjunto de x. A é denso em C0x se, e somente se, A separa os pontos de x e não se anula em ponto algum. E a gente vai já ver o que são essas coisas aí. Então é o seguinte, que A separa pontos se dado x e y pertencente a x, com x diferente de y, existe uma função f nessa subálgebra A aí, tal que f de x seja diferente de f de y. E finalmente o conjunto C0R é o espaço das funções f, que vão dos reais ao corpo, que se anulam no infinito. O que isso quer dizer? Né? Que dado f pertencente a C0R, para todo epsilon positivo, existe um compacto K contido nos reais, tal que o módulo de f de x é menor ou igual que epsilon para todo x pertencente ao complementar de K, ou seja, R menos K. Tá certo aí? Então o nosso trabalho aqui vai ser basicamente pegar uma subálgebra, um conjunto aí, que vai ser candidato a ser denso a C0R, e para a gente provar que ele é denso, basta a gente provar que ele separa os pontos de R e não se anula em ponto algum. Né? Ou seja, vai ter uma função aí onde f de x vai ser igual a, diferente de zero para todo x em R. Tá certo? E o candidato óbvio para a gente começar a pensar aí é o conjunto dos polinômios, né? Mas aí a gente vai fazer mais uns detalhes a mais aí. Então, só para a gente começar aqui, o que é interessante a gente falar também que o conjunto dos números reais ele não é compacto, né? Então, por isso que a gente não daria para usar muito bem aquele teorema clássico da aproximação de Weierstrass, porque ele é definido para funções, serve para funções definidas em compactos, né? E o R não é compacto, mas o R é localmente compacto, então vai funcionar. Mas é interessante a gente notar também que o conjunto R ele pode ser escrito como uma união enumerável e infinita, obviamente, de intervalos compactos encaixados. Assim, mais ou menos. Certo? Esse aqui o R pode ser escrito assim, né? Como união enumerável de compactos. Que a gente poderia, talvez, aplicar o teorema de Weierstrass aí em cada compacto desse, talvez funcionasse, né? Mas a gente vai fazer de uma forma levemente diferente. Então, só para a gente ilustrar melhor aqui também, quem que seria um elemento desse conjunto C0R?
Se a gente pegasse aqui essa função f de x, que é igual a e elevado a menos x ao quadrado, será que essa função se anula no infinito? Sim, né? Porque o limite de elevado a menos x ao quadrado, quando x vai para o infinito, isso aqui é igual a zero, né? E se a gente pega aqui o limite de elevado a menos x ao quadrado quando x vai, por exemplo, para zero, isso aqui vai ser igual a 1. Né? Ou seja, ela não se anula em algum ponto, em algum compacto aí. Mas que compacto seria esse? A gente pode definir aqui que ela não se anula nesse compacto, por exemplo, menos n a zero, indo de cá. Que essa função não se anularia, né? A gente vai guardar essa função aqui para depois, tá certo? Então vamos começar a resolver de fato esse problema. Então, como eu falei antes, um conjunto candidato a ser denso nesse conjunto C0R seria o conjunto dos polinômios. Quem é o conjunto dos polinômios? Como é que a gente pode escrever eles? Porque seria o conjunto P das funções P de x seria igual ao somatório aqui de I indo de 0 até n de alfa i x elevado a i com esses coeficientes alfa aqui pertencente aos racionais e x pertencente aos reais. Como a gente já viu antes, né, como esse conjunto aqui dos polinômios está indexado com coeficientes racionais, que é um conjunto enumerável, então aí a gente sabe que P é enumerável. Tá certo? Mas a gente não vai trabalhar com esse conjunto de fato, a gente vai trabalhar com outro conjunto que a gente vai construir a partir desse conjunto P aí, desse espaço P, que vai ser esse conjunto A aqui, que é o conjunto A, que é composto por todas as funções f, tal que f de x vai ser igual a p de x, que é um polinômio pertencente a p, multiplicado pela função e elevado a menos x ao quadrado, que é uma função que pertence ao C0R, como a gente viu aqui em cima, de azul, certo? Onde x pertencente aos reais. Então, esse aqui vai ser o nosso candidato a conjunto denso e enumerável no conjunto C0R. Né? Ele claramente é enumerável porque a gente construiu ele a partir de polinômios, né? Um conjunto de polinômios enumeráveis. Né? Então, como esse conjunto P aí é enumerável, então essas funções aí que são compostas por essa função e elevado a menos x ao quadrado por P de x, que são os elementos de P, eu vou até escrever melhor aqui, onde P pertence ao Pzão aqui, certo? Então, desse modo, o A também se torna numerável. Mas para a gente provar que A é denso no C0R, a gente vai usar a aproximação de Weierstrass para espaços localmente compactos. Ou seja, esse conjunto A vai ser denso em C0R, se só se ele separa os pontos de x e não se anula em ponto algum. Como a gente viu, A separa os pontos de x, dado x e y pertencente a x, no caso o R, né? Com x diferente de y, existe uma função f em A tal que f de x diferente de y. E ela não vai se anular em ponto algum se para algum x em x, no caso nos reais, existe uma função f em A tal que f de x é diferente de zero. Para todo x aí nos reais.
Então vamos fazer essas verificações aí, certo? Vamos verificar se A se anula em ponto algum. Não se anula em ponto algum. E como é que a gente vai verificar isso aí? Dado um x pertencente aos reais, existe uma função f em A tal que f de x é diferente de zero para todo x aí, né, em R. Será que existe uma função em A que isso acontece? Por exemplo, essa função aqui, f de x, que seria igual ao alfa zero multiplicado por e elevado a menos x ao quadrado, onde o alfa zero é diferente de zero. Essa função aqui ela não se anula, né? Por mais que eu tente aí, né, colocar o valor de x aí, essa potência aqui ela não vai se anular nunca, né? Mesmo se colocando um zero aí, por exemplo, ela não vai se anular. Então, a gente encontrou uma função f aí, pertencente a A, que não se anula. Então, a primeira propriedade a se provar está ok, né? Essa função aqui. Certo? E a segunda propriedade a se provar, a gente precisa verificar se o A separa pontos de R, ou seja, a gente precisa verificar, dado A e B pertencentes a R, com A diferente de B, se existe uma função f em A, tal que f de A vai ser diferente de f de B. Então vamos considerar essa função aqui, essa função dada por f de x, que vai ser igual a x multiplicado por e elevado a menos x ao quadrado, certo? Essa função aqui. Então, se eu aplicar aí, né, f de A, com A diferente de B, a gente viu aqui, né? Isso aqui vai ser igual a A multiplicado por E elevado a menos x ao quadrado, né? E f de B vai ser igual a B multiplicado por E elevado a menos x ao quadrado, né? Então, como A e B são distintos, então claramente isso vai implicar que f de A é diferente de f de B, tá certo? Então, eu provei aí que, de fato, A separa pontos de R. Então, essa segunda propriedade aqui está verificada, né? Então, pelo teorema da aproximação de Weierstrass para espaços localmente compactos, se A separa pontos de x, de R no caso, e não se anula, isso implica dizer que C que A é denso em C0R. Só que a gente já viu que A também é numerável, né? A é numerável. Portanto,
Se a gente achou um conjunto aí que é denso em C0R e enumerável, portanto, C0R é separável, como queríamos demonstrar. E com isso resolvemos o exercício de hoje. É isso. Obrigado. Até a próxima.